Boa noite, boa noite a todos que estão chegando e entrando aqui para mais uma live de parceria com a Creche Escola IP. Eu sou Mônica Waliter, psicóloga, psicopedagoga e professora. E mais uma vez estou aqui a convite da Creche Escola IP para conversar com vocês, pais e público em geral, professores também, provavelmente. Estou aqui para mais uma vez conversar com vocês sobre um tema importante. Então é uma alegria muito grande, sejam todos muito bem-vindos. Vou esperar mais um minutinho ou outro para aguardar a chegada de outras pessoas. E aí a gente vai iniciar nossa conversa. Temos dois temas bem importantes, bem relevantes para falarmos aqui hoje. E eu gostaria de, mais uma vez, dizer o quanto é importante que as escolas, as creches, né, abram espaço para esse tipo de debate, para esse tipo de conversa, para esse tipo de informação, não só para as famílias, mas para o público em geral, né? E aí, estou eu aqui mais uma vez pela página da Creche Escola IP, já é a segunda live que eu faço, e vim hoje aqui para conversar com vocês sobre o abuso sexual infantil. Ontem, dia 18 de maio, foi o Dia Nacional da campanha, né, contra o abuso sexual infantil. E aí eu gostaria de iniciar, no primeiro momento, agradecendo a direção da escola, na pessoa da Mariana Lopes, as coordenações do Rio 2, Paula, Jaqueline e Eliane, e as coordenações da Unidade Recreio, Flávia Dônola e a Mônica Letcher. E muito obrigada pela confiança, inclusive de me permitir usar a própria página da creche. E aí vamos nós aqui nesse nosso bate-papo, que o tema parece um pouco pesado e eu vou tentar torná-lo mais leve, torná-lo mais palatável, como já escutei de uma colega, né? Alguns temas não são tão agradáveis de serem ditos, mas precisam ser ditos. Na verdade, até eu coloquei para as minhas anotações, o título dessa nossa conversa de hoje: precisamos falar sobre o que está silenciado. E de verdade, é um tema que muitas pessoas preferem silenciar, escutam e vira para o lado e muda de assunto, né? Então eu vou começar primeiro trazendo um dado histórico. Por que 18 de maio é o Dia Nacional da campanha contra o abuso e a exploração sexual infantil, né? Tanto de crianças quanto de adolescentes? Porque em 1973, nessa data, 18 de maio, a menina Araceli, em Vitória, no Espírito Santo, foi sequestrada, violada, violentada e assassinada por mais de uma pessoa. O seu corpo foi encontrado depois carbonizado e, apesar de ser um crime hediondo, absurdo de se pensar, até hoje ele continua impune. Vejam, 1973. Então essa data foi escolhida, se não me engano, a partir do ano de 2000, para fazer com que o Brasil inteiro refletisse e pensasse no quão vulneráveis poderiam estar as nossas crianças. Então daí essa campanha, né, de conscientização contra o abuso e a exploração infantil, sexual infantil. E aí, esse é um tema que é difícil, às vezes até um pouco indigesto, e ele é complicado também porque ele está cercado de tabu, está cercado de preconceito, está cercado de silêncio, não só das pessoas que não gostam de falar sobre o assunto, mas das próprias vítimas, das próprias famílias das vítimas que sentem uma certa vergonha. Então, assim, é um assunto que não é falado abertamente. Inclusive, por isso mesmo, as estatísticas elas acabam não refletindo a realidade. Então a gente tem algumas estatísticas, e se vocês derem um Google aí, vocês vão ver as estatísticas. Não vou ficar trazendo isso hoje aqui, mas essas estatísticas podem estar longe de ser a realidade. Porque justamente por ser um tema delicado, por ser um tema cercado de tabu, de preconceito, de vergonha, nem tudo é comunicado, né? Quer dizer, então nem todos os casos são comunicados oficialmente
e que aí sim farão parte de uma estatística mais precisa. Obviamente, dá para perceber por que é um tema delicado, né? Abusar sexualmente de uma criança. Abusar sexualmente de uma pessoa já é algo, né, por si só rejeitado. Mais ainda em se tratando de uma criança na sua inocência, porque a faixa etária de maior incidência pelas estatísticas que temos são crianças pequenas ou adolescentes, né? Que de repente, na sua inocência ou na confiança de algumas pessoas próximas, acabam sendo vítimas desse tipo de abuso. Mas primeiro eu gostaria de esclarecer que existe o abuso sexual e a exploração sexual. Essas duas coisas, elas estão inseridas nessa campanha que ontem foi a data de todo ano de haver uma divulgação, uma conscientização maior no Brasil. Porque são duas coisas que ocorrem com uma certa frequência, tá? O abuso sexual é quando a criança é utilizada para a satisfação sexual de uma pessoa mais velha do que ela. Não necessariamente um adulto, né? Às vezes um adolescente pratica um abuso sexual com uma criança. Então, o abuso sexual é quando a criança é utilizada, a criança ou o adolescente, né? Ela é utilizada como um objeto de um objeto de satisfação sexual de uma pessoa mais velha. Isso é o abuso. A exploração sexual é quando a criança é utilizada como mercadoria, quando ela é exposta a pessoas que a utilizam sexualmente por dinheiro, ou quando as suas imagens, né, são vendidas, as imagens com uma conotação pornográfica são vendidas com esse intuito, tá? Então tem o abuso sexual e a exploração sexual. O abuso sexual, ele pode ter contato físico ou não. Não necessariamente. Às vezes é um abuso verbal, que passa por uma sedução, que passa por uma ideia de plantar uma cumplicidade mais íntima com aquela criança que não existe e que futuramente pode acabar se tornando num abuso físico sexual de fato. Porque esse tipo de comportamento, a pessoa que pratica esse tipo de comportamento, ela vai fazendo a coisa de uma maneira gradual, tá? Gradual, lenta, devagar, justamente para ganhar a confiança da vítima, né? São pessoas, de um modo geral, né? Na maior parte dos casos, a partir das estatísticas, isso pode acontecer no ambiente doméstico. A maioria dos casos acontece, né, no ambiente domiciliar e também fora, mas em ambientes mais restritos, não públicos, não abertos, certo? Porque o abusador, ele precisa ter a certeza de que ele não vai ser pego ou que ele não vai ser descoberto, então ele precisa, de uma certa forma, de uma proteção. Então de um modo geral, num ambiente fechado, num ambiente restrito. Sempre alguém, na maioria dos casos, a partir das estatísticas, é sempre alguém que a criança conhece, que a criança convive, inclusive, às vezes, diariamente, confia, ama. E por isso a criança digamos, seduzida, se é que eu posso usar essa palavra, porque ela não consegue ver maldade, ela não consegue ver um crime ali, como a nossa lei vê como um crime, né? A criança, ela vai num gesto de confiança, até de carinho e de afeto, aceitando as solicitações dessa pessoa, que de uma certa forma dispõe de algum poder sobre essa vítima, né? Sobre essa criança ou sobre esse adolescente. E aí a criança acaba sendo envolvida nesse relacionamento libidinoso em princípio, né, com conteúdo muito sexualizado nas conversas, ou com segundas intenções, ou com palavras dúbias, né, até de repente chegar ao contato físico. E nas crianças menorzinhas, que ainda não há nem compreensão de linguagem, é a partir das carícias mesmo. Por que nós precisamos pensar
e conversar sobre isso. Óbvio, primeiro, para proteger as nossas crianças, com toda certeza. E segundo, porque esse tipo de comportamento deixa sequelas na criança. A criança abusada, ela vai sofrer sequelas desse abuso ao longo da vida. Ah, mas ela vai sofrer com isso a vida inteira? Não necessariamente. Vai depender de como a coisa vai ser conduzida e como depois, adulta, ela consegue ressignificar esse momento da vida dela. Obviamente através de terapia, né? As sequelas possíveis vão desde problemas de comportamento, problemas de relacionamento, até abuso de drogas, uso excessivo de medicamentos, atitudes agressivas, atitudes transgressoras, um quadro depressivo e assim por diante. É muito comum que a criança que vem sendo abusada ou que está sendo levada a isso, não compreenda, em princípio, o que está acontecendo, e com o passar do tempo, é comum que ela desenvolva alguns sentimentos e até cresçam com esses sentimentos de medos aparentemente infundados, de culpa, de uma imagem corporal negativa, de dificuldades de estabelecer uma confiança interpessoal e, consequentemente, uma dificuldade de estabelecer um relacionamento amoroso, seguro, né? Então, eu acho que não temos muitas explicações para por que precisamos parar e pensar e falar sobre isso. Mas eu gostaria agora de me deter naquilo que a gente pode e precisa fazer para estar atento, para estar vigilante e, de uma certa maneira, instrumentalizar as nossas crianças para estarem fora desse padrão ou para estarem fora desse quadro de vítima. E, de uma certa forma, até eu diria que blindar as nossas crianças com relação a esse perigo. Então, vamos pensar o seguinte. Primeiro, acho que é de extrema importância conversar com a criança sobre todas as partes do seu corpo. Dando nome, inclusive, nomear exatamente cada parte do corpo, e não só o nome, mas a sua função. Desde pequena, a criança precisa ter uma consciência corporal que não se limita só a braços e pernas e boca. A gente precisa codificar para ela, através da linguagem, cada pedaço do corpo e para que serve cada pedaço do corpo, inclusive as suas partes íntimas, os seus genitais. Não dizer quando um bebê tem 6 meses e chegar e já dizendo, olha, isso aqui é a sua vagina. Dentro da idade, da capacidade de compreensão, a gente pode, ajudando a criança a criar essa consciência corporal, saber o nome de cada parte do seu corpo e para que essa parte do corpo serve. É óbvio que para uma criança pequena, os genitais servem, em princípio, para as funções excretoras, certo? Então, também não preciso dizer para uma criança pequena para que vai servir o pênis ou a vagina futuramente. Preciso dizer naquele momento, naquela etapa da vida dela, qual é a função daquela parte do corpo dela. E aí, junto dessa ideia da consciência corporal, é muito importante que a gente ensine a criança a manter o que é íntimo privado, né? A saber que existem partes do nosso corpo que elas são íntimas e por isso elas não ficam expostas o tempo todo, em qualquer situação, em qualquer circunstância, para qualquer pessoa, por uma questão de autocuidado e autopreservação. Então as crianças aprendendo de pequeno, né, que cada parte do corpo tem o seu nome, tem a sua função e tem umas partes que ficam visíveis e que todo mundo mexe, como a minha mão, né, como minha cabeça. E tem umas partes que são íntimas, que devem ser preservadas e que não é qualquer um que mexe, que não é qualquer um que toca, né? Então isso é muito importante. Pai e mãe precisam ajudar a criança nesse sentido, né, nessa consciência de corpo e nessa consciência de que para que serve o corpo dela e na consciência do que é íntimo e que, sendo íntimo, precisa ficar privado. E aí, eu queria lembrar que ainda há pouco eu falei sobre a diferença do abuso sexual e da exploração sexual. E da exploração sexual não é só pegar uma criança e vender essa criança para caprichos sexuais de alguém.
mas às vezes é comercializar uma imagem dessa criança com conotações pornográficas. E da onde essas pessoas conseguem as imagens das crianças? Na internet. Então, se eu quero que meu filho aprenda que aquilo que é íntimo precisa ficar privado, eu preciso tomar muito cuidado do tipo de foto que eu vou expor do meu filho. Aliás, qual a necessidade daquela foto em princípio? E se houve uma necessidade de brincadeira, de carinho, de afeto na família daquela foto, essa foto também precisa ficar privada. Porque aí você também está preservando a imagem do seu filho, que hoje todo mundo posta foto de bebê na internet, é muito bonitinho, é muito fofo, mas a gente vai botar o bebê inteiro ali, o bebê pelado ali, para que isso possa vir a ser instrumento na cabeça de alguém que não tem a cabeça muito sã para uso, né, dessas imagens. Então, o nosso cuidado não é só no que tange a nossa criança e o entorno dela, aquilo que pode ser tocado. Precisamos pensar e lembrar que hoje temos um mundo virtual e que às vezes nós conseguimos manter o que é íntimo, privado no mundo real, mas no mundo virtual nem tanto. Precisamos manter essa privacidade do que é íntimo nesses dois ambientes, no real e no virtual. Explicar para a criança os limites do corpo dela, né? Até onde eu posso permitir um carinho ou um afago. Se é íntimo, se é privado, ali não tem nenhum carinho, nenhum afago de ninguém, nem de pai, nem de mãe, né? Banho junto, desculpa, não. Bebê, criança que toma banho junto com o adulto acaba tendo uma noção de que não tem problema nenhum a nudez. Claro que a nudez não é errada, claro que a nudez não é um problema, mas se eu tô querendo que a criança entenda que existem partes que são íntimas e privadas, eu preciso mostrar para ela que o meu corpo também tem partes íntimas e privadas, assim como o dela. E se uma criança tem hábito de tomar banho junto com o pai, com mãe, com o irmão mais velho, ela vai estar mais vulnerável a qualquer pessoa que de repente convide ela para tomar um banho ou convide ela para um carinho sem roupa. Percebem a relação das coisas? Então, repensar alguns costumes, alguns hábitos, também ajuda a proteger, também ajuda a blindar a nossa criança a esses perigos. E aí, mostrar o limite do seu corpo, né? É claro que ser acariciado, ganhar um abraço, ganhar um cafuné, é muito importante. A criança precisa de contato físico, mas é importante. Não só a gente... Não é ensinar ela teoricamente, dizendo, olha, você não pode deixar ninguém tocar aqui, tocar ali. É de fato os pais terem uma conduta de que não tocam na criança onde não deveriam, exceto para a higiene, para a limpeza e tudo mais, principalmente quando a criança ainda não tem essa autonomia. E aí vem a terceira sugestão. Precisamos promover a autonomia da criança na sua higiene pessoal e nos cuidados com ela mesma. O quanto antes a criança começar a ter ela própria um cuidado com a sua higiene, né, com a sua apresentação pessoal, na hora do banho, na hora de se limpar, depois de ir ao banheiro, na medida em que a gente vai sentindo que a criança está pedindo essa autonomia, a gente vai permitindo e a gente vai ensinando como deve limpar, a gente vai ensinando como deve ensaboar, enxaguar. A partir do momento que a gente percebeu que a criança já consegue fazer isso sozinha, ela precisa ter essa autonomia. Porque se a gente prorroga ou posterga essa autonomia, se a gente está sempre ali cuidando, limpando, arrumando, fazendo isso, tirando a roupa dela para limpar, ela não vai estranhar se uma pessoa que ela conhece, que ela convive, que de repente ela ama, de repente tirar a roupa dela e começar a mexer no corpo dela. Percebem de novo a relação? Então a gente tem que começar com algumas condutas, ou a gente tem que se atentar para algumas condutas que podem futuramente deixar essa criança vulnerável, né? Deixar essa criança aberta a alguma possibilidade que ela não vai ter controle, que ela não vai ter reação de rechaçar, tá? Incentivar a conversa com seus filhos.
Agora, isso, gente, é estabelecer um vínculo de confiança que vai muito além do contato físico e do cuidado. É claro que as crianças, especialmente as menores, elas entendem que existe um vínculo de amor e de afeto dos pais para com elas, a partir de todo o cuidado que esses pais têm com ela. Mas é preciso que ela tenha um vínculo de confiança com essas pessoas, que é estabelecido desde que ela nasce, não só pelo cuidado material que se tem, mas pelo interesse, pela conversa, pela explicação das situações, pelo acolhimento das coisas erradas que ela faz. E esse vínculo de confiança, ele não se estabelece do dia para a noite. É um trabalho que tem que ser feito assim, ó, gotinhas, uma gotinha a cada dia. Eu preciso deixar a minha criança à vontade para conversar comigo. Não precisa fazer sessão de inquérito, muito pelo contrário, isso atemoriza e faz a criança recuar. É preciso ser rotineiro, é preciso ser uma prática na família daquela conversa do nosso dia, do que você fez, como é que foi isso, como é que foi aquilo, o que você sentiu ali, o que eu senti lá. Se já existe esse hábito, esse costume, é natural que a criança tenha confiança de falar sobre qualquer coisa com os pais. E aí você também está blindando um pouco aí a sua criança. Se por acaso ela sentir alguma coisa esquisita sobre X pessoa, ela pode ter muito mais liberdade de chegar e dizer, poxa, não gostei muito daquilo que fulano fez, né? Agora, se não existe esse vínculo de troca de informações, de conversa, a criança não vai saber com quem falar. Até porque, muitas vezes, o abusador, ele orienta a criança, você não pode contar isso pra ninguém, porque senão eu vou ficar triste com você, senão eu vou ficar zangado com você. As ameaças, às vezes, são muito pelo afeto, depois passam a ser até por castigos físicos, né? Então, assim, a criança, se já não existe um canal de comunicação legal entre os pais, e aí ela é vítima de um abuso por qualquer pessoa, dificilmente ela vai conseguir se abrir para os pais. Então é importante que esse canal de confiança seja estabelecido lá desde o começo. E se ainda não for estabelecido, que a gente trabalhe para isso, que a gente comece a construir já esse canal de confiança, tá? É importante que as crianças entendam que segredinhos, que comportamentos que fulano fez e não conta pra ninguém, não devem acontecer dentro da família. E aí, nesse caso, eu volto de novo a pedir, avaliem a conduta de vocês, avaliem a conduta de pais. Será que seus filhos já escutaram você dizer, olha, não conta isso aqui não pro vizinho, porque isso assim, não vale a pena ninguém saber. Essas coisas que a criança vai ouvindo, ela também vai introjetando. Então, se tem coisa que não pode ser dita, então eu não vou contar isso que me aconteceu pro meu pai e pra minha mãe. Então, é preciso que exista um vínculo de confiança, de liberdade e de abertura, para que essa criança, no caso de estar exposta a um abuso, que ela consiga falar. E muitíssimo cuidado com a reação. A criança jamais poderá ser punida ou castigada ou criticada se por acaso ela vier a trazer um assunto sobre esse. A história precisa ser acolhida e as atitudes e os procedimentos, isso vai ter que ser resolvido entre adultos. Não punir ou criticar ou castigar a criança por esse comportamento. Lembrando que, de um modo geral, quase sempre todas as crianças que sofrem abusos, elas relatam que não sabiam o que estava acontecendo e que elas vão na base da confiança, do amor que aquela pessoa tinha por ela e que ela tinha por essa pessoa, certo? É muito importante no caso dos filhos adolescentes, que sim, também estão expostos a abusos de outros adolescentes ou jovens mais velhos, ou até mesmo de um adulto, numa fase extremamente delicada, que os hormônios estão em ebulição. Às vezes é muito comum, né? Aliás, às vezes muito comum ficou esquisito, Mônica, me perdoe. Em muitas situações é comum que um adulto se aproveite dessa fragilidade do adolescente, tanto os meninos quanto as meninas, ambos são vítimas de abuso sexual,
que eles acabem pressionados por essa pessoa a estar sempre em ambientes isolados, sozinhos. Então, assim, é muito importante, não só com adolescente isso, aliás, com criança também, é muito importante que eles estejam sempre junto de outras pessoas. Porque se tem uma criança que está sempre sozinha, que vive sozinha, ou que está isolada, ou que não tem grupos de amigos, essa criança, entre aspas, me entendam, ela é uma vítima potencial, porque ela está sozinha. Porque um abusador nunca vai fazer isso no meio de um grupo, ou no meio de uma situação onde tem muitas pessoas. Então, as crianças estarem, digamos, mais livres e soltas e sozinhas, elas acabam sendo mais vulneráveis. E em relação aos adolescentes especificamente, é muito importante a gente saber com quem ele está, aonde ele anda, o que ele está fazendo. E aí, gente, eu volto a falar do que eu falei ainda há pouco, do vínculo de confiança. Não é na hora que seu filho chega na adolescência que você vai construir um vínculo de confiança tão legal que ele não se oponha e não se incomode de falar para você com quem ele vai, o que ele vai fazer e com quem ele está e como é que vai ser. Se existe um vínculo de confiança que antecede a fase da adolescência, quando chega nessa fase, já é natural que você saiba, ele foi na casa do fulano, eles vão fazer um churrasquinho ali, tá lá o fulana, né? Então é muito importante que a gente consiga manter esse vínculo de confiança com os filhos até a fase da adolescência. É uma fase em que eles se retraem um pouco, que eles não querem mais ficar contando tantas coisas, mas se o vínculo é forte, eles vão contar essas coisas, tá? E que a gente saiba de alguma maneira o que ele faz, onde ele anda, com que grupo de pessoas ele anda convivendo, né? E aí a gente precisa ter a certeza de que eles estão acompanhados e bem acompanhados de forma coletiva. E as crianças também, elas estando no coletivo, elas estão mais protegidas. E aí, gente, falando dessas dicas que percebem que às vezes não é nenhuma medida específica para o abuso sexual, do abuso, não. Na verdade, são algumas medidas naturais que podem ser colocadas em prática desde que a criança nasce. É só a gente ter atenção e cuidado para essas condutas que podem, com o passar do tempo, fragilizar a nossa criança e deixá-la mais vulnerável, mais exposta à ação de algum abusador. E aí, no caso disso acontecer, é muito importante a gente estar atento à reação da criança. Por isso que é bom que a gente conviva, que a gente estabeleça um vínculo de confiança, que a gente conheça bem o nosso filho e os seus comportamentos, porque quando esse tipo de prática começa a acontecer, há uma mudança brusca de comportamento da criança e do adolescente também. Tá? Ou ele fica mais retraído, mais calado, não tem mais coragem de olhar no adolescente, principalmente, não tem mais coragem de olhar no olho dos pais, da mãe, do irmão quando falam. Ou ele se torna muito agressivo, muito violento, ou de repente ela não quer mais a criança, não quer mais a companhia de fulano de tal que está sempre na nossa casa. De repente, a partir de um momento, essa pessoa chega e a criança se enrosca nas nossas pernas, foge para o quarto. É a maneira silenciosa dela sinalizar que alguma coisa está acontecendo. É muito comum sinais de irritação, de ansiedade, dor de cabeça, dor de barriga, enjoo, alguma rebeldia, raiva, introspecção ou até um início de uma depressão. Na idade escolar, né, os mais velhos, problemas escolares de repente, do nada, podem indicar uma situação de abuso, não necessariamente só de abuso, mas podem. Então, quando nós conhecemos bem os nossos filhos, entendemos as suas reações a cada situação, temos um bom vínculo de confiança com eles, conseguimos identificar que tem alguma coisa esquisita aqui nesse comportamento. E aí a gente vai ficando mais atenta, e que bom que você de repente descobre que não é uma situação de abuso. De repente é outra história.
mas pode até ser. Então, quando a gente conhece bem os nossos filhos e está atento e percebe uma mudança de comportamento, a gente liga um pouco os radares para ficar mais atento ainda. E de novo eu repito, tomar muito cuidado com a reação que a gente vai ter para não intimidar e fazer essa criança se retrair mais ainda, ou adolescente, tá? E é óbvio que aí você tem que buscar medidas legais, né? Não pegar a criança, não confrontar essa pessoa, você sozinho e tal. Tem uma série de medidas que aí entra já na área da polícia, da segurança e tudo mais. E aí, gente, um outro assunto que tem muito a ver com isso tudo que nós estávamos falando, apesar de ser completamente diferente, é o dia de hoje. Ontem foi o dia da campanha contra o abuso sexual infantil. E hoje é o dia da campanha em favor da doação do leite materno. E também é um dia de se pensar na importância do aleitamento. Eu costumo dizer, quando eu dou palestras para casais, para noivos que estão se preparando para casar, que a amamentação é muito mais do que alimento, muito mais do que alimento, né? Porque se eu doar o meu leite, outra criança vai ser alimentada com esse meu leite, beleza. E é para isso que a gente faz essa campanha, porque existem crianças em situações de que não tem como sobreviver sem esses leites que são recolhidos pelos bancos de leite. Se não me engano, é o corpo de bombeiro que faz esse trânsito. Estava dando uma olhada aqui na pesquisa um pouquinho antes, né? Mas, oi, Rayane, tudo bom? Vamos parar para pensar também, porque hoje também é esse dia, não só da campanha de doação de leite materno, mas para você se conscientizar da importância do aleitamento. Amamentar, gente, é estabelecer um vínculo de confiança, de afeto e de amor com essa criança. A amamentação, ela é importante em vários aspectos. Obviamente, a questão do alimento que vai nutrir, que vai gerar energia, que vai fazer aquele corpo crescer e se desenvolver. Tá, beleza, isso a gente sabe. Outra coisa, a sucção do seio materno fortalece esses músculos aqui, ó, ao redor da boca. E isso vai ser fundamental para quando essa criança tiver 2 anos, 1 ano e meio, começar a falar e conseguir articular os fonemas corretamente. Porque ela vai estar com isso aqui tudo enrijecido, pronto, trabalhado, malhado para poder aprender a falar. Além disso, é uma maneira da criança aprender que aqui, nesse mundo que ela saiu de dentro do útero materno aqui fora, tudo a gente consegue com esforço. Sem esforço, a gente não consegue nada. Um bebê que é exposto ao leite da mãe, que ele precisa fazer uma força para sugar esse leite materno, ele está entendendo que para ele matar a fome, ele tem que se esforçar. E isso é muito importante para que no futuro, psicologicamente, essa criança não seja uma criança que se intimida com qualquer obstáculo, com qualquer dificuldade. Ela ganha força interna a partir do momento que ela entende: tenho que me esforçar. Para viver aqui eu tenho que me esforçar. E além do mais, o aleitamento, né, aquela coisa de colocar no colo, de aconchegar o seu filho, faz ele voltar no tempo e ouvir as batidas do seu coração. Isso aquieta, tranquiliza, deixa a criança calma. Ah, Mônica, mas às vezes eu vou amamentar e meu coração tá pulando disparado. Não tem problema não. Durante 9 meses ele escutou o seu coração parado, disparado, calmo, tranquilo. Ele já está acostumado com os ritmos do seu coração. Então, a importância do aleitamento, gente, vai muito mais do que só dar um alimento para aquele corpinho crescer e se desenvolver. E a gente precisa ter a consciência disso. Primeiro, para amamentar com tranquilidade. É complicado? Eu sei, é difícil. Eu tive 2. E aí é complicado, a gente se exaure, a gente se esgota fisicamente, a gente desidrata, a gente tem que reunir forças depois, é cansativo, principalmente depois na fase que eles já estão começando a comer, que tem que fazer o desmame, mas é fundamental e necessário. Assim como todas as outras dicas que eu falei aqui de condutas para blindar o seu filho do abuso sexual infantil. E é óbvio que dentro da campanha
de doação de leite materno, as pessoas que puderem doar leite materno, né, que tem leite em profusão, que procurem aí na internet como é que faz para fazer a doação, porque com certeza você estará salvando vidas também. E aí eu gostaria até de aproveitar aqui e fazer um testemunho pessoal. Me permitam, por favor, né? Mas o meu filho, que hoje tem 25 anos de idade, com 4 meses ele teve meningite, ficou em coma durante 5 dias e o meu leite secou. O meu leite secou totalmente. E depois que ele saiu do coma e obviamente com fome e ele voltou a querer mamar, eu não tinha leite nenhum. Só que naquela época era proibido a doação de leite por conta das dúvidas se a AIDS era transmitida pelo leite materno. E eu tinha uma prima que estava amamentando e ela queria doar o leite para o meu filho, mas não pôde. Então foi um esforço doido de muita gente para fazer o meu leite voltar, porque ele não queria o leite artificial, para ele conseguir mamar e ele conseguir se desenvolver bem, como graças a Deus ele se desenvolveu e hoje está aqui, com 25 anos, sem sequela nenhuma dessa história. Então, gente, pensem, o seu leite é importante para o seu filho, não só pelo que ele é de valor nutritivo, mas por tudo que envolve o ato da amamentação. E se você tem leite demais, as leis hoje permitem que você doe esse excesso de leite para salvar a vida de alguma criança, tá bom? Então era isso que eu queria conversar aqui com vocês. Espero que tenha sido um papo proveitoso, um papo bacana. Estou de novo me colocando à disposição aí da creche Escola IP para qualquer outra necessidade. Se vocês quiserem, entrem em contato com as coordenadoras, façam pedidos e elas entram em contato comigo e a gente combina. Foi mais uma vez um prazer enorme estar aqui falando para todos vocês e desejo que vocês tenham noção clara de tudo que é importante para preservar, proteger e amar os filhos de vocês. Um beijo grande e até a próxima!